Sobre as asas de Deus descansando, ainda que é noite confiando estou. Sobre as asas me acho abrigado, foi redimido de Cristo eu sou. Descansarei, descansarei, sob as suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob as asas tão poderosas. Sob suas asas refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. E se aflito a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob as asas tão poderosas. Sobre suas asas promessa preciosa, Cristo me livra e me pode guardar, bem protegido nas asas gloriosas, paz e alegria eu posso achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob as asas tão poderosas. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob as asas tão poderosas. Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Você que vai ser pastor, pode tratar de se envolver com música, porque o pastor que não se envolve com música é uma das brechas piores que tem na igreja, é a música. É uma das piores, não é a pior, mas uma das piores. Se ele não se envolver, se ele deixar a música para lá, pode saber que a coisa vai arrebentar. Vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versos 6 ao 9.
Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém. Te agradecemos, ó Pai, Senhor Jesus da glória, porque o Senhor pode estar conosco. O Senhor tem estado conosco e o Senhor estará conosco de acordo com a tua própria promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Não somente conosco, mas em nós, através do teu Santo Espírito. Pedimos perdão dos nossos pecados, alívio para as pressões e aflições, a cura das doenças, das enfermidades. Cada pessoa possa ter resposta para a sua pergunta. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Por falar em cada pessoa ter resposta para a sua pergunta, nós vimos que as principais respostas e ajudas, elas estão aqui no púlpito, não é no escritório, não. Elas estão no púlpito, na plataforma. Então, às vezes, parentes, a vovó orienta o neto, quer que o neto venha aqui durante o dia para o pastor orar por ele. E, mesmo antes de ler certas passagens, experiências do irmão Branham, eu entendia que isso é um paternalismo que só faz estragar as pessoas. E pelo próprio filho dele disse, não, eu não vou orar por você, quem tem que orar é você. Você que está precisando de orar, não é eu orar por você, não. Mas chega a vovó, a titia, a mamãe, o papai e aquela coisa toda. Está bem, que há pessoas que estão mortas lá, estão presas lá, não tem como fazer isso. E a mãe pede oração, põe o nome no livro de oração, traz peça de roupa, faz aquilo, luta. Tudo bem. Mas na maioria dos casos, quando eles vêm, se eles têm que vir no culto. Se eles têm que vir no culto. No culto é que está a palavra, é que está o maior poder do que a oração, que é a palavra. Para resolver os problemas, para curar, para libertar. Mas às vezes por questão de comodismo nós temos que trazer. A moça, o rapaz é fora de hora aí. Uma audiência especial para eles. Quando eles estão precisando é de ouvir a palavra. Venha ouvir a palavra. Eu vi aqui o caso de Ana. Ana, ela carregava um pesadelo. Um pesadelo terrível porque ela desejava ardentemente ser mãe. E aquele filho já se tornara um pesadelo para ela, mesmo sem existir. Era um pesadelo. Olha, eu estou falando forte. Era um pesadelo para ela. E ela foi aonde? Ela foi exatamente no templo. E foi lá no templo que ela obteve a libertação. Porque aquilo mais foi uma libertação que ela recebeu. Porque, na verdade, aquilo era um pesadelo para ela. Sem dúvida alguma. Ela vivia numa dimensão de opressão, de pressão. E eu volto a afirmar que as principais respostas e ajudas vêm através do púlpito, através da pregação, através do culto, dos louvores, da adoração.
desse pedido de oração, essa oração que se faz aqui, através dos pedidos. Então, o lugar de ouvir a voz é o púlpito, se tratando de igreja local, de congregação. E eu digo mesmo, esse aqui é o meu forte, é o nosso forte. Porque há muitas pessoas que estão penando e vão penar por julgarem mensagens que saem do púlpito, dizendo que foi proposital, que foi do homem, que foi de capricho. Quando elas foram pelo Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir uma coisa má ao Espírito Santo, a um feito que foi o Espírito Santo que fez, você diz que foi o diabo, ou que foi mesmo o homem. Pode estar certo que vai colher mesmo. Porque sendo o Espírito Santo, mesmo, preste bem atenção, mesmo sabendo dos problemas, o pastor, se ele tem ofício, ele é ungido para falar sobre aquilo. Mesmo sabendo, mesmo que seja uma correção praticamente direta, para servir para toda a igreja. Mas o que acontece é o seguinte, nós não podemos ter correções diretas, mesmo anônimas, sem citar nomes, quando elas deviam ser nominais, específicas, pelos nomes, para servir para toda a igreja. Nós não fazemos específicas nominais, e mesmo fazendo anônimas, elas são censuradas, rejeitadas e condenadas às vezes. Eu não digo que isso possa acontecer aqui. Mas há muitos maridos, por exemplo, que dizem, não, você foi lá e falou, contou para o pastor. Foi por isso que ele pregou aqui, ó. Ele está fazendo um julgamento perigoso. Perigoso, porque dizer que uma mensagem que o Espírito Santo está dando para o povo é do homem, acho que não faz muita diferença de dizer que é do diabo. Não faz muita diferença. Então, na verdade, o púlpito é para a disciplina, é para a exortação, não caprichosamente. E outra coisa também, é que há muitas pessoas que acham que Deus se ocupa só com elas, que o pregador está ocupado só com elas, não tem mais ninguém, só ela que está na igreja. Se julga, passa a se supervalorizar até. Uns se subestimam, outros superestimam. Quer dizer que Deus, o pregador, ocupou o tempo todinho daquele culto só para ela. Só para ela. Quando a mensagem é boa, tudo bem, é de paz, né? Tudo bem. Mas quando é de exortação, aí vem acompanha-se outras coisas. Então, vamos fixar aqui como cabeçalho as principais respostas e ajudas. Você, quando sai para um culto, você deve pedir a Deus, Deus, fale comigo. E a fase que a pessoa, a moça, principalmente a mocinha com cabeça cheia de coisa, ela não está querendo ouvir a voz de Deus, nada. Ela está vendo que o pai venha, mas a mãe obriga. É uma obrigação. Se fosse escolher, ela não estaria na igreja naquela hora. Pode ser que haja algumas pessoas aqui, até esposas, que se o marido não estivesse aqui, elas não estariam. E que depois que eles morreram, elas nunca mais virão na igreja. Porque isso é um pesadelo para elas, é um sacrifício, E filhos e filhas, bom, pode deixar, eu cresço, quero ver. Nunca mais vou lá. Eu fui a minha vida toda. E fica com pressa de crescer, logo criar bigode, para dizer, hoje eu não vou na igreja. Hoje eu vou, hoje eu não vou, amanhã eu não vou. E eu não vou mais e pronto. Eles não esperam nem criar bigode mais. Se você quer saber. Agora, eles só não falam assim, eu não vou comer mais do arroz do meu pai, do feijão do meu pai. Eu não vou dormir mais em casa. Eu vou alugar meu próprio quarto. Eu não quero mais escola do meu pai, eu não quero remédio do meu pai. Eu não quero nada disso. Ele só sabe falar assim, eu não vou mais na igreja.
Mas comer ele vai. Ela vai. Dormir em casa ela vai. Devia também falar, não, eu também não vou comer mais não. E, na verdade, tudo isso passa a ser uma luta terrível. Bom mesmo é que quando a pessoa vem para a igreja, como Ana foi, para o templo, como Ana foi e outros tantos foram ao encontro de Jesus. A própria Maria Madalena foi puxada para lá e para cá, e sulavanque de lá, e sulavanque de cá, e pedrada de cá, e pedrada de lá. Mas foi levada a Jesus Cristo, pelo aio da lei. Agora, quando nós vamos já emburrados para a igreja, mostrando o vestido, mostrando a roupa, mostrar o novo penteado, e essas outras coisas, e encontrar a irmã fulana, porque eu quero falar da irmã ciclana para ela lá depois do culto, e aquela outra coisa. Que objetivo tem esse culto? Eu tenho que ver a namorada, eu tenho que ver se ele está flertando com outra, eu tenho que ficar de olho nele, eu tenho que ficar igual o jacaré, acompanhando ela com os olhos, eu tenho que ficar igual o jacaré olhando ela, ver se ela não está olhando para outro rapaz na hora do culto, na hora da oração, se ela não está fazendo assim. Né? Esse é o culto. Meu Deus, vira um pesadelo. Um pesadelo. E aqui está, ó. Quando você sorria, você fica muito mais bonita. Mas quando você faz cara feia, bom, feia, 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 feio, feio. Uma das primeiras coisas que o menininho xinga é esse: bobo, feio. Põe língua. Te garanto que a primeira coisa que você fez foi pôr língua. Boba. Feio. Mas é uma verdade incontestável. Você sabe disso. E nós estamos na dimensão humana. E essa dimensão é composta de momentos, de tempos, de estados, de condições, de horas, de minutos, de segundos, de luz, matéria, etc. E, na verdade, irmãos, há pessoas que viram um pesadelo na vida da outra. Uma pessoa virar um pesadelo para outra é uma coisa que deveria ser muito bem pensada. Afinal de contas, o que eu me tornei para ela? Um pesadelo, um assombro. A pior coisa que existe é um homem cair nas mãos daquele credor incompassível, que cobra juro e ameaça a vida. Você tem que dar a volta, dar volta, dar volta. E o nome, e bater na porta, causa telefone chamar, coração treme. A campainha chama, a família fica... A pessoa vira um pesadelo. Muitas pessoas são assassinadas porque elas se tornaram pesadelos, ameaças para outras. E aquelas outras, não sendo cristãs, não tendo uma via de escape, elas não tiveram como fazer. A única maneira foi matar. Mas não precisa ir lá se tratando de inimigos. Não. Às vezes um marido se torna um pesadelo para uma esposa, para a mãe de seus filhos. É uma coisa terrível. Sagradas e benditas são as horas que ele está fora de casa.
é um descanso, é um alívio. Por outro lado, há esposas, mulheres que viram pesadelos na vida do homem. O maior castigo para ele é quando a sirene toca lá na fábrica, dizendo que vai fechar e que ele tem que ir embora para casa. É o maior castigo para ele, o maior peso. Ele já sabe o que vai encontrar em casa. É queixa, murmuração, contenda, exigência, cobrança e coisas assim. E filhos rebeldes e gritaria. E aquela casa vira um pesadelo para aquela alma. Uma opressão, uma ânsia. A maioria das ânsias, das ansiedades são criadas hoje por pessoas próximas, não por pessoas que estão longe. Dificilmente as pessoas que estão longe criam ansiedade para nós. Mas são pessoas do nosso relacionamento, das quais você está a seu alcance, é que geram ansiedade. Como se não bastasse a dificuldade natural da vida, dos dias em que estamos vivendo, para ganhar o pão. A maneira de viver, de ganhar o pão, já é uma fonte de ansiedade, de angústia. É um pesadelo, é um sofrimento, é uma carga. Além disso, além das causas naturais, que mesmo um estando lutando pelo outro, vem o caso tão terrível que é esse, de você se tornar uma fonte de ansiedade para um homem, de perturbação, de inquietação. Você se tornar uma fonte de angústia para uma mulher. Eu creio que nenhuma pessoa de bom senso gostaria de ser um pesadelo para quem quer que seja. A coisa que mais angustia, eu já encontrei moças deprimidas, algumas delas tendo que ir para psiquiatras por causa de rapazes invocados com elas. Vamos levar para o singular. Moça, por causa do moço, que ela não gosta dele, não ama, não quer. E ele não lhe dá trégua. O pesadelo. Que angústia para aquela moça. Adoece, emagrece, não dorme mais. Fica assombrada. O telefone chama, chega e esfria tudo. Mãe, atende para mim, mãe. Rapaz, outro dia mesmo eu ajudei uma pessoa nessa circunstância. Agora, depois do encontro. A pobre da moça sendo obrigada a mudar daqui sem poder. Sem poder. Em tempo de perder a mente. Isso é um caso de polícia? Polícia resolve? Tem jeito. Mas você não tem que ir muito longe, não. Não é só, a gente não só encontra casos de moços assim, não. Mulheres também que se tornam verdadeira angústia, pesadelo, terrível,
assombro para determinados homens. Tem homem que chega a desejar a suicidar, morrer. Então há muita ansiedade, ou muitas ansiedades, fontes geradoras de ansiedades, das quais as pessoas podem ficar livres. Não existe uma coisa pior do que você ser amada masoquistamente. Porque é um masoquista aquele camarada. Por uma pessoa que você não ama. A coisa que soa mais terrivelmente nos tímpanos é determinadas pessoas falar que te ama. Às vezes, de quem mesmo ele queria ouvir aquilo, ele não ouve. De quem ela queria ouvir aquilo, ela não ouve. E olha, para transmitir para vocês uma experiência própria, a coisa que mais me revoltava era ver minha mãe chorando por causa de mim. Agora, vocês todos são filhos e filhas, nasceram de mulher. A pior coisa que existe é uma pessoa chorando fanaticamente por causa de você. Não existe outra coisa pior. Agora eu falo como filho. E eu sei que a revolta que eu sentia quando eu chegava em casa e a minha mãe chorando com o nariz vermelho por causa de mim. E quando ia falar comigo, embarga a voz e começa a chorar, e larga o prato, e escorre lágrimas, e soa o nariz. Por quê? Mas para que isso? A senhora não está vendo que isso não pode ser assim? Que afinal de contas, eu sou gente também, sou humano. Me deixa eu ser feliz um pouco, deixa eu livre. Mas é porque você não sabe o que é ser mãe, você não sabe o que é ser mãe. Mas quando? Bem, na verdade. Um certo domingo, depois da matinê dançante, que eu cheguei lá, que ela estava na janela me esperando, com duas olheiras assim, ó, tudo roxo assim. O que aconteceu com você? E essas pessoas já falam fanhoso. Vou falar para você, a gente toma antipatia de certo tipo de voz. Toma antipatia da voz da mãe. Antipatia da voz da mãe. O que aconteceu com você? Eu não sei nem imitar. Saudosa memória, ela fez aniversário anteontem. Já vem a senhora, suas coisas. Aconteceu alguma coisa com você, porque eu sentia, que é só vive sentindo. E tem uma coisa, certos tipos de pessoas, não sei se é signo, você pode morre, como ela morreu. Então a senhora morre. Mas se é o que a senhora quer, eu também não vou ser. A senhora morre, então. Morre o resto do tempo e pronto. Me mudar, a senhora não vai. Mas ela disse assim, olha, aconteceu alguma coisa com você. Fala com aquela voz fanhosa, que depois, passar dos anos, você dá saudade dela. Mas aquela voz fanhosa, antipática. Que a voz da mãe fica antipática, insuportável. A voz de um pai que fica falando dentro de casa fica enjoada. Ele fica fanhoso, nojento, rabugento. Não vamos rodear toco, não, porque isso é verdade e acabou.
Você passou por um perigo, eu caí de joelhos aqui. É humilde, humilde. Não é verdade. Um menzarrão me segurou por trás assim, o outro veio com a faca aqui. E um barbeiro, o meu barbeiro, ia passando lá, pulou com a garrucha na hora, entrou no meio, arregaçou os dois cão da garrucha e quase atira nele. Eu sabia. Ela estava ligada todo o tempo para salvar a minha vida, não? E eu com o enjoo das lamentações dela. As mães têm que saber disso. Ficam antipáticas, enjoadas. Com essa choradeira. Pensa que a filha vai ficar comovida. O filho vai ficar comovido. Carrega esse pesadelo, vira um pesadelo. Vira um assombro, uma assombração. Aquele marido, aquela mulher, ele era tão estúpido, tão ignorante, tão animal. E quando ele saía assim, que sumia lá, ela fazia o sinal da cruz, católica que era, fazia o sinal da cruz, veio. Graças a Deus. Pelo menos por uns dias agora estou descansado. Agora isso é vida? Isso é lar? Isso é família? Não tem jeito. O certo é que Pedro está dizendo aqui, ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Não tem ninguém estranho. Os bandidos não estão te incomodando, raramente incomodam. Causam êxtase, tensão na sua casa. Mas quem causa mais é dentro de casa. Os maiores inimigos dos homens são seus próprios familiares, disse Jesus, profetizando especialmente para esse tempo. Veja, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que tem que fazer é isso, é levar para Jesus. Você cria para ela e ela tem que levar para Jesus. Você cria para ele tem que levar para Jesus. Aqui na mensagem, escapando a pressão, ou deixando escapar a pressão. Vamos ver aí a partir do parágrafo 106. 106. Vamos pensar agora como família que está sob o sinal. Vamos pensar agora que há morte lá fora. Há pesadelos, intranquilidades, causas de angústias e ansiedades lá fora. Mas nós fomos arrebanhados e pertencemos a uma família, essa família de Deus. A sua voz nos causa consolo ao invés de pavor, de pressão, de angústia, de ansiedade, de sofrimento. Porque ele nunca é um cobrador. E nós estamos reunidos como família. E aqui é onde vem a resposta. Você diz, irmão Branham, agora espera um minuto. Tomemos Israel no Egito. Ali veio um tempo onde Deus disse, eu vou enviar o anjo da morte pela terra e vou tirar cada um dos primogênitos da família, a menos que haja sangue sobre a porta. Eu vou tirar. Está bem, você pensa um pouquinho,
que não era você que ia morrer, não era a mãe, não era o pai, não era o irmão mais novo que ia morrer, mas que naquela noite, o seu primeiro filho, primogênito, o seu irmão mais velho, ia morrer. Agora, principalmente de uma forma avisada. Aquilo, você calcula que ânsia não causou aquilo? O anjo vai passar a noite e cada primogênito vai morrer. Ora, o primogênito gozava de tantos privilégios, mas nesta hora eles desejaram não ser primogênitos. Era preferido ser o caçula. E às vezes nós gozamos de um privilégio que tem preço, que é visado. É a primogenitura, pela qual Jacó lutou de uma maneira sagaz. Mas você vê o preço que ele pagou por ela. Então, veja, vou tirar cada um dos filhos mais velhos. Vou tirar cada um dos primogênitos da família, a menos que haja sangue sobre a porta. E com a revelação que nós temos, o fato, a realidade das coisas, agora vem a causa de por que uma mãe ficar enjoada, um pai ficar enjoado, cansativo. Sabe por quê? Porque essa mãe sabe que não é só um filho, só uma filha, não é? Todos daquela casa vão perecer. Todos. Lá era só o primogênito. Mas agora ela vê que todos vão perecer. É o marido, é a filha mais velha, é o filho mais velho, é a filha mais nova, 16 anos, 15 anos. Está tudo indo para a morte, para o inferno. E ela não pode fazer nada. A morte entrou em casa. Quando o short entrou, quando a pintura nas unhas entrou, a morte está lá dentro da sua casa, lá dentro do seu quarto. Você pode chegar lá e ver aquele bastãozinho lá, é morte aquilo, morte, não é vida não. Quero ver quando os bichos estiverem comendo suas unhas, estiver comendo seus lábios. Passa batom neles lá na hora, para ver como é que fica. Pega assim, ó, quando eu tiver com 24 horas de morta, eu quero passar batom bem vermelho nos meus lábios. Eu não quero ir pálida para o cemitério, não. Passa rouge, base, corta meu cabelo, chama a cabeleireira, pinta minhas unhas. Eu não quero ir para debaixo da terra, para o cemitério. Amarela, não. Encontrar com os demônios amarelos, não. Eu quero encontrar bonita. E o diabo entra em casa e sabe quem sofre? É a mãe que vê. É uma pessoa, às vezes, que vê essas coisas dentro de casa, a morte dentro de casa, é o pai que vê. E aí começa a achar a migração. Porque hoje nós estamos vendo assim, os pais têm que pedir os filhos. Ô filhinho, o papai pode fazer isso. Cria vergonha, pai. Cria vergonha na cara, mãe. Você vai ser uma desgraça para esse rapaz. Você vai ser uma maldição para essa menina. Esse menino, essa menina tem que saber ouvir não é não, sim é sim. Porque Paulo diz que Deus é assim. Sim, sim, não, não. Mas aí que está a coisa. Essa criação hoje é moderna, é do diabo. É a morte dentro de casa. Mas quem pode ver essas coisas? E ficar passivo. Qual é o pai de família que pode ver um ladrão entrando dentro de casa e ele ficar, sou ladrão, vamos tomar um cafezinho? Como é que é? Senhor, tá bom com ele, tá? Sou ladrão, só pode levar isso aqui? Sou ladrão, só pode levar minha filha? Sou ladrão, só pode... Não, a minha esposa eu viro o rosto. Sou ladrão,
Mas é isso mesmo, o ladrão entrou em casa e eles estão fazendo assim. Ele vai lá na loja e compra o ladrão e leva para dentro de casa, compra o televisor e leva, paga caro para levar o ladrão, o assassino, a prostituição. Eles levam tudo para dentro de casa. O lugar mais sagrado que eles têm é onde eles entram e praticam todos os atos lá dentro de casa. Agora, é verdade ou não é? É verdade, sim, é verdade. Mas eu vou matar lá. E ele disse, o anjo vai matar todo primogênito. Vai haver choro demais, angústia. Quem sabe, porque eu não tive irmão, né? Eu tenho só uma irmã. Mas eu tive primos muito próximos e eles brigavam, eles ficavam de mal um com o outro por vários tempos. Tinha um primo que ficava de mal com o outro por 2 anos, até mais. E quem sabe o mais novo lá falou, ei, caboclo, agora chegou sua vez, hoje eu vou ficar livre da você. Você vai morrer. Ainda tem esse que faz a guerra psicológica. Ô irmã, você sabia que a irmã fulana falou isso de você? Instrumento do diabo. Você nunca pensa que você vai usar o telefone ou vai chegar em casa de quem quer que seja, fazer menção do nome de quem quer que seja verdade, mentira. Porque injúria é aquilo que você fala que não é verdade, que você não tem prova. E difamação é aquilo que é verdade e você sai propagando. É crime também. É crime da cadeia, da processo. E você nunca vai pensar que Deus te usou. Foi o diabo. Satanás. Não tem outro, não. Quantas mentes estariam livres de muitas batalhas se não fora você, se não for a sua língua? Ô, irmã, você faz um vestido para mim, coitado, e o vestido é outra coisa muito diferente. O serviço é outra coisa muito diferente, é aquilo outro. É o anjo da morte entrando na sua casa através daquela irmã que você disse que é sua amiga. É um anjo da morte. É o diabo. Você não precisa ter medo de pensar que o diabo entrou hoje na sua casa e deixou dados inflamados do maligno lá dentro e que vão te custar caro depois. Quando você precisar de uma oração daquele homem, quando seu filho, sua filha precisar de uma oração daquele homem, daquela própria mulher mesmo. Quantos tomam até mesmo sonho para correr com a igreja, na igreja um dardo inflamado do maligno? Até sonhos. Mas hoje vai morrer o primogênito. Meu Deus, eu precisava terminar, já deu hora lá. Aquela grande noite da Páscoa, aqui estava Israel, um povo prometido, indo para uma terra prometida. E, no entanto, agora estava sob uma tensão terrível. Então, aquilo foi que formou uma noite especial, a noite da Páscoa. O anjo da morte está na terra. E você compra e leva ele para casa. E você liga e manda ele para a casa do outro. Porque você já foi morto por ele. E nós ouvimos os gritos vindo pela rua. E nós olhamos. 2 grandes asas pretas estão voando na rua pelos cabos, pelos satélites. Vocês acham que Israel ficou todo excitado? Agora é que vem o consolo. Vamos voltar lá. Família arrebanhada, família de Deus,
guardado em seu reduto. Você tem essa experiência de estar trovejando, relampejando, muito relâmpago para lá e para cá e para cá. Aliás, você acha bonito. Aquilo te aproxima de Deus. E você olha, todos os seus queridos estão dormindo. Está tudo em casa, não falta nenhum. O marido está lá, a esposa está ali, a filha está ali, o filho está ali, todo mundo está ali. Tudo coberto, tudo seguro, e lá fora, para lá e para cá, e estrondo de lá, estrondo de cá. E você está aqui, descansado, dentro de casa. Não falta ninguém. Está tudo em paz. Israel ficou preocupado, excitado? Não, não, Senhor. A morte, na verdade, estava tão perto de Israel quanto estava dos egípcios. Mas não podia entrar na casa de Israel. Isto por quê? Vamos ver por quê. O rapazinho olhou pela janela. Ele era o mais velho da família. Ele viu aquele enorme anjo preto. Ele viu passando a coisa. Ele viu o que está acontecendo com esses adolescentes aí. Sendo até sacrificados. Eu cheguei de viagem e me disseram que um rapaz foi sacrificado num cemitério. Num culto. A vida de um rapaz novo. Então vocês, rapazinhos, estão vendo. As moças estão vendo o que está acontecendo com elas. Mas é que vai se acostumando. Você acha que é pouco ver uma filha com cabelos cortados, cara pintada de short? É pouco? É só quando acostuma mesmo a ver pessoas no inferno. É neta, é neto, é prima essa miscelânea toda. Tem uma coisa, se você vai ter uma vida posicionada com Deus, você vai ter que romper com primos, com parentes, ou caso contrário, você não vai no arrebatamento, não. Você vai ter que deixar avó, avô, vai ter que tomar uma posição definida. Abraão não é misturado com essa gente, não, porque quem mistura com essa gente nunca tem fé perfeita. Aqui uma coisa, aqui é outra, na casa de um é aquilo que ele é. Na casa do outro tem que ser aquilo que eles são. Na casa do outro tem que ser aquilo que eles são. Por quê? Você vai corrigir a casa dos outros? Tem gente que usa fazer isso. Outro dia eu falei com um genro, eu falei, mas meu irmão, você sai de longe e vem para a casa de sua sogra, que direito você tem de estar pondo sinal na casa de sua sogra? Você não tem direito nenhum. Agora, o que está fazendo lá na casa de sua sogra? Por que você está lá com sua família? É porque minha cunhada de short, com aquilo outro e outro. Escuta, se fosse você, tinha vergonha de fazer uma queixa dessa. Que dever tem ele de estar na casa de sogra? Que dever tem ela de estar na casa de mãe com essa mistura toda lá? Porque ficou natural. É natural ver uma moça passar de short entre os homens dentro de casa, na frente do pai, da mãe, dos irmãos, do cunhado. Por que há tanto incesto? Primo com prima, tio com sobrinha, e pai com filha. E tudo é por causa dessa promiscuidade. É por causa disso. Se uma prostituta saísse na rua, não há muito tempo atrás, todo mundo conhecia ela. Não é porque ela saía de shortinho nem de minissaia, não. Ela era conhecida de longe. Todas as famílias sabiam que aquela não tinha convívio com ela. De jeito não, porque ela era uma prostituta, uma mulher livre. Agora, hoje, quem sabe? Qual que é a livre, qual que não é a livre?
E não vai brincar não, meu irmão. Sua filha vai ficar do meu jeito, seu filho vai ficar do meu jeito, e você vai ter que aceitar e ficar para lá, para cá. E isso é a verdade. Nós estamos diante de um fato incontestável. E isso é a estátua de Nabucodonosor, é a estátua lá de Daniel, de Babilônia. E todo mundo tem que se dobrar. E é por isso que poucos irão no rapto. Mas aquela casa estava livre. Eles podiam ver o anjo negro passando. O filho podia ver. Você, rapazinho, está vendo o que está acontecendo. Mocinha, você está vendo. Você tem que entender que aquilo é um juízo que existe sobre sua prima. Então não tem como você sair na rua com ela, com esse vestido nobre, santo, e ela com aquela coisinha pendurada, aquele pedacinho de pano, com a cara toda sem vergonha, cínica como é. Não tem como a luz combinar com as trevas. As aves da mesma plumagem que andam juntas. Quem não está de acordo não anda junto. Não tem jeito. Cabe ao Espírito Santo dizer isso, não eu. Cabe ao Senhor Jesus dizer isso, quem sou eu? Mas quantas vezes você vê moça que entra aqui com um vestido tão bonito e encontra por coincidência ela na rua, sem querer tem que ver as pernas dela, quando dá um passo sequer. Bom, esse é o mais hipócrita que existe, né? Aquela da rua mesmo, nem hipócrita ela não é. Mas ele era o mais velho da família. Ele viu aquele enorme anjo preto. Ele olhou e disse: papai, você me ama? Claro, filho, eu amo. Eu amo. Bem, papai, não sou eu seu primogênito? Sim, você é, filho. Olhe lá, papai, aquele anjo pegou aquele rapazinho. Veja a forma que ele morreu. Aquele anjo pegou aquela mocinha, veja que jeito que ela está. Eu o conhecia. Eu brinquei com ele. Eu fui à escola. Fiquei conhecido dele. Sabe, ele até parecia ser muito bonzinho, papai. Oh, papai, e vem ele em direção à nossa casa. Mas, filho, você vê aqui, naquele portal? Aleluia. Papai, ele não irá me pegar? Não, senhor. A ansiedade está aí. Onde vai parar a ansiedade do filho? Ele não pode pegar você, meu filho. Pode descansar, pode dormir. Por quê? Esta é sua promessa. Quando eu vir o sangue, eu passarei de vós. Volte, pegue seus brinquedos e comece a brincar, filho, até que adormeças. Não precisa se preocupar. Nós estamos no refúgio de Deus. Desabar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Israel pôde parar e ler a Bíblia. Enquanto o restante deles estavam gritando e formando pressão, Israel estava descansando. Israel pôde parar e ler a Bíblia enquanto estava por um carnaval do diabo. Carnaval do capeta, carnaval de Satanás, carnaval da carne. Não precisa se preocupar. Nós estamos no refúgio de Deus. Israel pôde ler a Bíblia enquanto isso estava acontecendo lá fora. Por quê? A morte bem à porta, que diferença isso fazia? Ela não podia feri-los. Então, quando a morte vem à nossa porta, glória a Deus, desde que seja requerimento de Deus, o sangue tem sido colocado na verga do meu coração. Que diferença isso faz? Não pode me perturbar. Anjo perturbador, anjo que causa ânsia,
pesadelo. Se o médico disser que você vai morrer amanhã, que diferença isto faz? Se o seu marido está se indo, que diferença isto faz? O sangue está no umbral. Você tem que morrer de qualquer maneira. Um dia você terá que morrer. Desafia a morte dessa forma. Mas se aquele sangue tem sido aplicado, eu tenho uma ressurreição vindo. Onde está a morte, o teu aguilhão? Amém. Israel podia ficar calmo. Nenhuma formação de vapor por eles. Nenhum pesadelo. Nenhuma ansiedade. Pois eles sabiam que o anjo da morte não poderia tocá-los. Eles estavam sob o sangue. Este foi um caminho provido por Deus. Nós deveríamos ir até o parágrafo 121, mas não dá tempo. Vamos ficar de pé. Já passei mais de 5 minutos. Grande Deus, Pai poderoso, nós contamos com esta mensagem, porque precisamos dela. Ela é o nosso refúgio. Nós ficamos tristes às vezes, feridos, magoados até. Porque se isso não acontecesse, nós estaríamos numa igreja qualquer, como as demais. Mas a diferença é que teu Espírito aqui pode nos advertir. Porque mesmo os irmãos não podendo fazer estas coisas, eles continuarão sendo nossos irmãos. Eles continuarão sendo teus filhos. É a forma que nós cremos. Muito embora purgando, sofrendo muito mais. O Senhor ajude a cada um. Porque a ansiedade campeia. Cada pessoa está precisando de um chá em determinado dia. Um chá calmante. Um comprimido para acalmar. Uma coisa assim, as crianças estão tomando remédio. Estão com estresse. As criancinhas, por incrível que pareça, estamos vivendo numa era neurótica. Isso tem chegado a contaminar o tabernáculo, como diz o profeta. O Senhor tenha compaixão de nós, nos esforce e nos encoraje. E aquilo que nós pudermos fazer da nossa parte para aliviar a outro, nós vamos fazer força. Vamos deixar de ser aquele peso para aquela mãe, para aquele pai, para aquele filho, para aquela moça, para aquele rapaz. Para quem quer que seja, ajuda-nos a ter noção disso. E com isso nós estaremos ajudando aos outros. Esforça a nossa coragem. Ajuda-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que possamos alcançar corações sábios, calmos, descansados nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, a tua paz acompanha cada um que está aqui, Senhor. E a todos representados aqui, em nome de Jesus Cristo, aquele filho seja requerido por aquela mãe, Senhor. Aquele filho envolvido naquela quadrilha, naquele espírito, o Senhor tira ele de lá, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, tira, ó Pai, aquela filha daquela prisão terrível. Senhor, ajuda cada um a dar seus passos. Cada passo hoje é decisivo. Não há nenhum que não seja decisivo. Pode custar uma purgação terrível na carne, enquanto nossas almas gozam da eleição, da predestinação, os nossos corpos são purgados nesta era neurótica. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos graça para isso. Dá-nos graça, Senhor, para isto. Dá graça para minha irmã, dá graça para o meu irmão. Aqui está a sua resposta, irmã. Aqui está a sua resposta, irmão. O que mais você precisa? Em nome de Jesus Cristo, siga adiante, olhando para Cristo, aguardando o dia, aquele grande dia,
está tão perto. Em nome de Jesus Cristo, a paz do Senhor repouse sobre vós. Amém, Senhor, amém. Aleluia, amém. Eu agradeço ao meu Jesus pelo perdão, por nossas vidas e sua grande proteção. Sou grato a Deus por responder minha oração, pelo meu lar e pela paz no coração. Divino Mestre, muito obrigado por tudo quanto a mim tens feito. Receba agora os meus louvores, de inteira gratidão quero que sirva de adoração. Tu és a luz que me conduz ao Criador. Confio em ti, pois sei que és meu Salvador. Quero sentir-te com poder, graça e fervor, e te servindo mostrarei teu grande amor. Divino Mestre, muito obrigado por tudo quanto a mim tens feito. Receba agora os meus louvores, de inteira gratidão quero que sirva de adoração. Divino Mestre, muito obrigado por tudo quanto a mim tens feito. Receba agora os meus louvores, de inteira gratidão quero que sirva de adoração. De inteira gratidão quero que sirva de adoração.